Qualquer pessoa que começa a liderar sente falta de ter tido mais, mas eu acredito que Deus propositalmente não dá tudo, nem todos os detalhes, porque senão a gente acaba não crescendo nele. Monte Cast, Monte Cast. Monte Cast, Monte Cast. Monte Cast, Monte Cast. Monte Cast, Monte Cast. Olá, seja bem-vindo ao Montecast da Cogic Monte Calvário. E hoje é o nosso segundo episódio. E eu estou aqui como entrevistadora e hoje eu quero compartilhar com vocês uma pessoa muito querida, que é o nosso pastor, e ele é pai, ele é avô, ele é pastor, ele é fundador, ele é escritor, nosso querido Bispo Enéas Francisco. Seja muito bem-vindo ao Montecast. Muito obrigado, Vandy, pelo privilégio de estar aqui com você hoje nessa troca de lugares, né? A gente teve o nosso primeiro bate-papo aqui, em que eu entrevistei você sobre aquele tema tão importante, que é a jornada da esposa do pastor. E hoje eu estou aqui para você extrair alguma coisa boa aí. Esperamos isso para o nosso público. Ah, muito bom. Vai ser uma jornada muito legal hoje. Hoje nós vamos falar de o líder de primeira viagem, né? Por detrás dos bastidores, aquele que começou, está começando. E aí eu quero fazer já uma perguntinha para você, é o chamado versus a realidade, né? O que você teve mais medo? Como vamos voltar lá no comecinho, né? Como foi o seu começo? Meu começo foi no susto, assim como eu acredito que foi o seu pelo efeito, né? Dominó. O meu foi no susto. Eu tinha certa ideia de que o chamado para a liderança, o chamado pastoral existia, mas a hora a gente nunca sabe. O dia e a hora que vai começar a gente não sabe. E eu ainda era músico na igreja quando a gente começou a ter esse impulsionamento para trabalhar como líder na igreja, obviamente passando por liderança de jovens, coisa e tal, mas tornar-se um líder e abraçar a questão de pastorear um grupo de pessoas, uma igreja, foi a parte mais desafiadora, sem ter muito norte, sem um fundamento, assim, digamos, para liderar propriamente dito. A gente vem, obviamente, sendo pastoreado, cuidado, aprendendo, mas quando você se vê no lugar de um líder, em dado momento, você passa por medo, pressão, a lista é grande. Então, começa daí, começa com um chamado que recebe um start repentino em 2003, e aí a gente vai lidando, vai navegando aquilo que é desconhecido, né? Mas tem sido uma aventura e tanto. O que você achava que era ser líder? E quando você caiu na realidade, como que você fez essa transição? Eu acho que essa transição ela ainda vem acontecendo, porque liderar é uma responsabilidade, né? John Maxwell diz que liderar é influenciar. Então você, de repente, começa a liderar um grupo de pessoas e até essa ficha cair de você entender que a partir de agora você dá rumo, direção e você precisa influenciar positivamente, impactar positivamente pessoas, é um processo lento, que até você se identificar naquela posição não é da noite para o dia. Então, até hoje, às vezes eu me questiono, será que eu sou um líder ou não? Mas é uma jornada que vem se desenvolvendo. Então, o começo é sempre doído, doloroso, complicado para se entender isso. Mas a gente, aos poucos, vai alcançando esse lugar de identidade, né? De se descobrindo como alguém que foi chamado para liderar. Sendo a sua esposa, né? Eu sempre te vi estudando muito, você é um cara muito estudioso. Mas mesmo estudando bastante, se dedicando aos livros, a cursos, você sentiu falta de uma liderança, de um apoio ou de algo mais concreto na sua liderança no começo? Sim, sim, porque eu costumo dar o seguinte exemplo. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, Moisés, ele não tinha deixado para ele vou dizer assim, um tipo de Google ou um chat GPT em que ele podia ir lá e buscar o que Moisés faria, ou como Moisés faria. De certa forma que até o próprio Deus em Josué, no capítulo 1,
dá um choque de realidade em Josué dizendo, olha, Moisés, meu servo é morto, agora está com você, agora está na sua mão levar esse povo a, a, a chegar na Terra Prometida e alcançar aquilo que eu prometi aos seus pais. Então, eu acredito que a gente sempre vai sentir falta de mais informação, e eu acredito que, de certa forma, Deus já permite que seja assim. Você vai ter alguém até certo ponto, mas chega um momento da caminhada em que você vai ter que ter confiança, autoconfiança, confiança em Deus e entender que aquilo que você recebeu da sua liderança prévia vai te posicionar para os seus primeiros passos, mas não para tudo, nunca para tudo, porque não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente o mesmo caminho, vai ter sempre algo novo que você vai precisar desbravar. Então, eu acredito que essa falta ela é natural. Qualquer pessoa que começa a liderar sente falta de ter tido mais, mas eu acredito que Deus propositalmente não dá tudo, nem todos os detalhes, porque senão a gente acaba não crescendo nele. Sim. Nós começamos muito cedo no ministério e nós éramos recém-casados, tínhamos uma bebê recém-nascida quando fomos morar lá no Rio de Janeiro, Sim. né? E como foi o Rio para você como a primeira experiência sendo líder mesmo? Porque você já liderava um grupo de jovens, o Coral Resgate, alguns jovens da igreja, você era músico na igreja, mas quando você se viu chegando ao Rio de Janeiro, nós éramos os co-pastores, mas como foi para você essa experiência de Rio de Janeiro antes de abrir sua própria igreja? Nós fomos lá fazer uma transição de igreja, né? Sim. Como foi essa experiência para você? Em primeiro lugar, ela é atemorizante, porque até o dia da gente sair de casa e vamos para tal lugar para assumir uma missão, até isso acontecer é um projeto, é uma teoria, é algo que você está pensando que vai acontecer. Talvez você tenha algumas ideias do que pode ser ou não, mas quando você está de fato ali, a coisa muda, porque a expectativa das pessoas começa a pesar, você começa a sentir a ideia de despreparo. Será que eu tenho o que é suficiente para essa parte da jornada? Então, a primeira coisa, eu acho que é medo, insegurança, incerteza. E eu não vou dizer que isso porque não estou falando que é a dúvida, porque às vezes a gente acha que a dúvida está dentro desse pacote. Às vezes não, às vezes você está muito certo do que você está fazendo, mas isso não vai eliminar o peso da responsabilidade, o medo, a insegurança, a incerteza. Será que eu estou pronto? Aquilo que o povo chama de síndrome do impostor, seja lá o que for. Então eu nunca tive dúvida do meu chamado, mas eu sempre duvidei de mim em dados momentos, porque será que eu estou pronto para esse momento? Será que é isso mesmo? Então o Rio de Janeiro foi basicamente isso. A gente, como líder, a gente estava começando na Cogic, que é uma igreja sólida, centenária, e de repente a gente se vê assumindo parte de uma transição de uma igreja que era de outro ministério, que fundiu-se com a nossa igreja, e eu me vi no meio daquilo, de um turbilhão de situações, mas ainda cru, porque eu não tinha liderado nenhum grupo, nenhuma igreja ainda. Ali era basicamente o meu primeiro teste. Então, eu acho que foi tudo isso, um pouco disso tudo, de medo, insegurança, incerteza, mas sem dúvidas de que Deus estava me chamando para algo. Esses foram os seus maiores medos? Sim, Sim. sim, Insegurança foi o seu maior medo? sim. Sim. E você se sentiu perdido em algum momento dessa jornada? Desde lá do Rio de Janeiro, desde a primeira igreja que nós abrimos, que nós cuidamos, e até agora, você já se sentiu perdido em algum momento? Você estava bem para as pessoas, mas para você, por dentro, você estava perdido, se sentindo frustrado muitas vezes? Já passou por isso? Eu diria que essa questão do se sentir perdido, ela vem no pacote, porque você é um ser humano com sentimentos, emoções das mais diversas, enquanto ao mesmo tempo você é um servo de Deus que quer ser obediente, que ouviu um chamado e que está obedecendo. Então eu vou falar algo aqui que acho que que remete a gente para o povo de Israel, mais uma vez. Né? Tem um momento em que Deus diz para o povo de Israel, em Deuteronômio, que fui eu quem guiei vocês todo esse tempo, enquanto vocês estavam no deserto. Eu provei, testei vocês, tentei vocês para saber se o coração de vocês de fato estava comigo ou não. É a conversa de Deus com o povo de Israel. Logo, eu entendo que
Você pode se sentir perdido, mas isso não quer dizer que você esteja perdido. Porque se você estiver sendo guiado por Deus, você não está perdido. Então, Moisés é um líder, um homem extraordinário, um homem estudado no Egito, que não está perdido. Ele está liderando um povo que Deus escolheu fazer esse povo, testar o coração desse povo por um longo período. Tanto que o salmo que a gente gosta tanto de dizer, o Salmo 103, né? Bendiz a minha alma, Senhor. Quando a gente chega no versículo 7, a Bíblia diz que foi ele quem revelou seus caminhos para Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Logo a gente vê que Moisés é um homem que conhecia o caminho, mas o povo precisava ver a ação, o mover de Deus. Então é por isso que a gente vê roupa crescendo no corpo, a água da rocha, codornizes, maná, Deus cuidando e a mão de Deus se revelando para o povo enquanto os caminhos eram revelados para Moisés. Então, se eu me senti perdido, me senti perdido, mas ao mesmo tempo confiante de que Deus estava me guiando. Eu disse, acho que, inclusive semana passada, que se eu soubesse os detalhes do caminho lá em 2003, hoje eu não seria pastor. Mas graças a Deus que Ele não nos dá o detalhe da nossa jornada antes. Porque nesse momento, se Ele me dá detalhes de 20 anos para frente, eu desisto agora, porque eu não tenho estrutura para 20 anos para frente. Mas Ele vai consolidando a gente, e quando certo Golias chega, quando certa montanha chega, quando certo desafio chega, você já apanhou o suficiente, mas você construiu uma confiança em Deus que hoje diz, o Deus que cuidou de mim lá atrás vai cuidar aqui também. Essa é basicamente a minha perspectiva sobre esse estar perdido. Você fala bastante de Moisés, e Moisés é o seu líder preferido da Bíblia? Não. Qual é o não. seu? José. José. Definitivamente José. Obviamente, Jesus ele é número 1 para todo mundo. Mas dentro dos personagens bíblicos, eu acredito que a história de José ensina muito a gente, tanto na questão de não perder perspectiva daquilo que Deus quer fazer na sua vida, nos altos, nos baixos, porque a vida de José foi uma gangorra, né? Tava aqui, tava lá, tava aqui, tava lá e fazendo tudo certo. Mas Deus precisava ensinar e posicionar ele de uma certa forma. Então, José é o meu preferido. Você até escreveu um livro sobre, né? Que é o Juventude que Prevalece 2, As Túnicas de José. Sim. E dentro dessa lição de José, desse livro que você escreveu, qual é a maior lição que você tira para a sua liderança? Olha, José ensina muitas lições para mim, muitas mesmo. Mas hoje você só pode falar uma. Só uma? Só. Você quer mandar em mim até aqui? Sim. Tá bom. De todas as lições que José enfrenta, aprende, eu acredito que o fato dele conseguir guardar o coração e ainda ter disposição para servir outras pessoas quando ele está numa situação difícil. A gente vê José sendo traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, a mentira que acontece pela esposa de Potifar. A gente vê tanta coisa acontecendo, mas me chama a atenção quando José ele está preso junto com o copeiro e com o padeiro de Faraó, e mesmo ele estando numa situação que ele não merecia estar, ele teve o olhar para aqueles dois homens. A Bíblia diz que José notou que o semblante do padeiro e do copeiro estavam decaídos, e ele perguntou, mas o que vocês têm? Por que vocês estão com o semblante triste hoje? Então, para mim, isso fala muito alto sobre uma liderança que não pensa só em si, que não é egoísta, né? Que não é egocêntrica, que sabe que ao seu redor tem pessoas que passam por dificuldades, necessidades, e José conseguiu pegar a dor dele, pôr no bolso e pensar em dois caras que ele não tinha nada a ver com a vida deles, mas se preocupou com eles. Legal. Nesses anos de ministério, 20 e poucos anos, quantos anos? 23. 23 anos de ministério, você passou por 3 cidades. Essa é a 4ª cidade. Voltando para casa, Voltando sim. para casa, né? E das 3 cidades que você passou, você cuidou de povos diferentes, com culturas diferentes, né? Nós passamos pelo Rio de Janeiro, depois passamos por Campinas, depois Itapira e voltamos a morar aqui em São Paulo. E teve momentos assim de que nós vivíamos aquela rotina bem intensa, cuidando de 2 igrejas ao mesmo tempo, né, em cidades diferentes. E eu me lembro do episódio de você passando mal na estrada. Esse é um episódio que me marca muito, porque a gente estava no auge do nosso estresse, do nosso cansaço de cuidar
de duas igrejas em lugares diferentes, 1h30 de distância de uma para outra. Como que você lidou com as suas emoções nesse período em que você se viu doente, fisicamente, não só por causa da demanda do ministério, mas também por causa de outras coisas? Qual foi a sua sensação? Como que você conseguiu lidar com tudo isso? Eu não consegui. E é bom falar sobre isso. Sim, a verdade é essa. A verdade é essa. O que acontece? A gente vai trabalhando e, às vezes, qualquer resultado positivo que você alcance, você tem a sensação de que Deus está te aprovando naquilo. Uhum. Então, é uma lição que a gente não aprende lá atrás, é uma lição que você só consegue ver agora. Então, o que aconteceu? A gente abriu uma igreja em Itapira enquanto pastoreava em Campinas. E você vê aquilo como avanço, progresso. E eu não estou dizendo que não foi, mas a questão é a que custo, não é? A que custo de tal forma em que, em dado momento, quando você não tem soldados disponíveis para fazer, você acaba se sobrecarregando. E essa sobrecarga vai cobrar de você na saúde, na mente, na família, no bolso. Até porque a gente sempre foi de fazer e acontecer dentro das nossas possibilidades. Então, eu acho que a parte mais difícil foi aprender essa lição de que você não pode ser o preço que você está pagando. Você pode ter um preço a pagar, mas não é você. Você não pode ser a custa da sua existência, da sua vida. Então, você tem que guardar o coração, porque a obra, em primeiro lugar, é de Deus. Aquela máxima que os pastores gostam de falar: Jesus já morreu pela igreja, a gente não precisa morrer por ela. Só que quando você está empolgado fazendo e vendo pessoas abençoadas pelo que você está fazendo, você não acha que você está se matando, você acha que você está servindo. Mas se nem todo mundo ao seu redor tem essa percepção e as coisas não estão no seu devido lugar, alguém vai ficar extremamente esgotado, né? E hoje mesmo eu estava fazendo uma leitura de João e voltou à minha mente uma pregação de um tempo atrás que, em João 4, quando a gente lê sobre a mulher do poço, a Bíblia diz que Jesus, ao meio-dia cansado, parou. Ou seja, Jesus nos ensina uma lição extraordinária. O mesmo homem que em João 9,4 diz assim: eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, revelando Jesus extremamente focado. Um João 4, em que Jesus para ao meio-dia ao poço para descansar, mostra que ele era um homem equilibrado. Então, eu não tenho que produzir mais do que o próprio Jesus requer de mim. Então, eu acho que hoje essa lição se torna muito clara e válida para mim. Só que qual é o desafio? Se eu for ensinar essa mesma lição para uma pessoa que não viveu nada, ela vai falar: não, eu aguento. Possivelmente o que eu farei, disse lá atrás, eu consigo. Então, a gente só vai passar por estágio de sabedoria quando você me ensinar uma coisa que você passou e eu falar: peraí, eu não tenho que apanhar, eu não tenho que sofrer se alguém já percorreu esse caminho. Então, hoje meu interesse é que qualquer líder mais jovem que esteja se desdobrando demais a um custo muito alto, consiga me ouvir ou ouvir qualquer outro líder que Deus levantou que, peraí, não dá para fazer tudo. Você precisa compartilhar o seu fardo, faz o que compete e o que cabe na sua capacidade, energia, recursos e assim por diante. Sim. Você não quer fazer um ganchinho aí e falar um pouco sobre maturidade? Mas, em relação ao processo de liderança, sim, o lance da maturidade é que ela vai acontecer a um custo alto. Ninguém se torna maduro simplesmente, amadureci. São as pancadas, os erros que a gente comete, os erros que outras pessoas cometem contra a gente, um coração disposto a perdoar, uma disponibilidade para aprender a lição, porque a questão da maturidade não é o quanto eu passo, o quanto eu enfrento, mas é o quanto eu extraio daquilo que eu vivi. E às vezes a gente não tem se permitido aprender. Então você envelhece, mas não cresce. Você envelhece, mas não amadurece. Então essa é a parte mais complexa, porque raramente, ou de vez em quando, a gente encontra um líder jovem que é maduro por ter se permitido num processo, e às vezes você encontra um líder mais velho que ainda é menino, porque não se permite no processo. Passa pelo processo, mas não extrai o que precisa ser extraído para não se repetir e ele se tornar agora um mentor de outras pessoas. Então, a maturidade, ela
ela vai bater a porta, ela diz, eu estou aqui, quero que você saia desse estágio para o próximo, só que você precisa trazer consigo a experiência, você precisa falar assim, peraí, por isso eu não passo de novo, já vivi isso, e assim por diante. Então é uma jornada de disponibilidade, peraí, eu estou disposto a crescer, eu quero crescer, e tem coisas que na nossa jornada espiritual a gente só vai ter acesso depois da maturidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz: olha, o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, ele não pode ter acesso a nada enquanto ele não se tornar maduro, ou seja, ele fica sob o cuidado de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. E esse tempo determinado pelo pai é crescimento, maturidade, é se tornar alguém sóbrio para tomar decisões e assim por diante. É importante não desprezar o processo, né? Exato. O processo tem que ser vivido, Tem né? que acontecer. E a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem pular essa etapa, né? Aham. Vamos chegar lá na frente mais rápido, né? Ah, eu vou te dar os caminhos das pedras. Sim. Sim, é até bacana em alguns pontos, mas existe processo que é o líder com Deus. Exatamente. Só ele E e não se Deus. pula processo. Sim. Eu posso entrar agora num ponto sensível, assim? Depende de onde você quer ir, né? Vamos ver. Então vamos lá. Diante da jornada aí de líder, de ser pastor, de ter igrejas, cuidar de igreja, de tudo que você vem falando aqui hoje, e o casamento, como que você acha que o seu casamento, que o nosso casamento, né, foi abalado afetou em algum momento o nosso casamento, a criação das nossas filhas? Nós temos 2 filhas, uma de 24 anos e uma de 11, né? Você acha que se dedicar ao ministério afetou de alguma forma dentro de casa ou não? Algo que foi fácil, que foi leve? Nós vamos falar disso mesmo? Sim. Afetou. Eu acho que afetou e a gente tem que estar disposto a falar sobre isso porque a gente não quer que afete a quem está assistindo do outro lado, Sim. né? A gente assume uma responsabilidade diante de Deus, mas muitas vezes a gente não consegue desenvolver um negocinho chamado equilíbrio, não é? Então a gente cai de cabeça. Então a gente prega, a gente ensina, a gente visita e cuida da igreja em si, e às vezes o preço que a gente está pagando, né, no tópico anterior, às vezes a gente paga o preço da nossa própria vida. E às vezes o preço é a nossa família. Então a pergunta é: qual é o valor de você construir uma igreja, um ministério sólido, se em casa as coisas não estão bem? Então, assim, tô grato a Deus, muito grato a Deus, porque a gente está com 26 anos de casados, graças a Deus por isso, chegamos até aqui. Desse período, a gente está há 23 no ministério, ou seja, com 3 anos de ministério, a gente já, ou melhor, de casamento, a gente já se tornou um casal liderando igrejas. E isso foi bastante desafiador, porque a gente perde o equilíbrio em relação à prioridade, em relação ao que eu devo resolver primeiro, e às vezes, por não querer se ver ou ser mal visto pelas pessoas, não priorizou a igreja, a gente deixa a casa descoberta, não é? E passa por isso, a gente passa pela questão financeira, que muitas vezes a gente está se entregando, é a parte que muitas vezes as pessoas, enquanto você abre mão de si, dos seus recursos, é gente dentro da sua casa o tempo inteiro, né? Assim, a gente já viveu altos e baixos nesse sentido. Às vezes, ou você, às vezes eu, que a gente em casa. Às vezes a gente não quer. E isso pesa também, porque se alguém bate a porta e precisa de socorro, de ajuda, ela vai entrar, vai comer, vai passar tempo, vai dormir, não é? A gente vai fazer o que for necessário. Então, passa por isso, passa por gente hipócrita e mentirosa. O assunto da esposa de pastor foi no outro episódio, mas a gente já teve gente que basicamente invadiu nossa relação querendo colocar você no seu lugar, que você não era uma mulher madura o suficiente, mas a gente está falando de 15, 20 anos atrás. Ninguém é maduro o suficiente. E às vezes falta da parte das pessoas esse cuidado. Peraí, será que a igreja está abusando demais do pastor? Então, quem não conhece a linguagem de igreja, quem está fora de igreja, quem não gosta de igreja, quem é ateu ou gente que não é religioso, usar essa frase, ele vai falar que é desnecessário. Mas quem está no contexto, quem está no corpo de Cristo sabe a importância de um pastor, tua família pastoral equilibrada, e a gente sofreu bastante. Nem sempre a gente podia ter
levar a filha para passear, a filha nunca podia ter o que ela queria, porque o nosso evento era igreja. Então eu vou faltar no domingo na igreja para ir brincar com a filha em tal lugar? Não dá. Então todo mundo paga um preço. E a gente acaba trazendo para o nosso casamento um peso e que acaba barrando o limite. Maridos, amai as vossas esposas e as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, se Cristo já amou a igreja, o papel do amor do pastor à igreja, ele baga num teto que é o amor pela sua casa. Então, hoje superpassa para não falar isso, mas você está de testemunho. Em outros momentos, a gente quer priorizar a igreja, o ministério, o que estava marcado já, que não pode desmarcar, e assim por diante. Então, eu acho que há um preço que a gente pagou e que a gente ainda paga por liderar a igreja, porque todo mundo pode faltar no domingo. Menos não. O pastor não pode. Se o pastor inventar de faltar 2 ou 3 domingos, se ele cobrar um irmão porque faltou 2 domingos, você é dono da minha vida agora, mas se o pastor faltar, peraí, o que ele está pensando da vida? Ele não é o pastor da igreja? Então sempre vai haver uma cobrança maior, e isso obviamente afeta a nossa casa, nosso casamento, nossos recursos, a criação de filhos. A vida do pastor acaba sendo impactada negativamente por algumas atitudes. Graças a Deus nós percebemos isso antes, né? Assim, não faz muitos anos, faz 6 anos. 2020 nós percebemos que estávamos perdendo a rédea de muitas coisas na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na criação das nossas filhas. E nós decidimos nos priorizar, Sim. pelo menos uma vez no ano. Olha Né? que Você mudança. viu? Mas a gente tem mais tempo também, assim, a gente passou a viajar junto, coisa que a gente não fazia tanto, né? Sim. Você sempre viajava e eu ficava para ficar na igreja ou para cuidar das meninas. Mas como foi para você? Eu entendo que eu ainda tenho muita coisa para amadurecer, para crescer, ainda vou viver muitas coisas no ministério, como esposa de pastor, como esposa de bispo, né? E como foi para você esperar eu alcançar um certo nível de maturidade espiritual, vendo que eu não venho de um lar cristão, né? Eu não vim de um lar cristão desde pequenininha, então eu já fui para a igreja, já era meio grandinha. Como foi para você, que para mim foi mais difícil correr atrás dessa espiritualidade, né? Uhum. E quando nós nos tornamos pastores de igreja, como foi para você esperar que eu alcançasse, sabe? Em alguns momentos, em algumas situações, nós somos totalmente diferentes, temos personalidades extremamente diferentes, extremamente diferentes. Você pode perceber pelo tom da voz, pela forma que nós gesticulamos para falar. Mas como foi para você, né? Assim, esperar a Vande amadurecer um pouquinho, sabe? Dentro do ministério, para alcançar ali um nível para a gente começar a caminhar juntos. Eu acho que um processo está atrelado ao outro. Então, assim, eu não sei se eu precisei esperar, vou parar e esperar. Não. Eu acredito que teve momentos em que a gente precisou ser paciente um com o outro. Porque talvez eu estava vendo coisas que você não estava vendo ainda, e eu não tinha como forçar ninguém a nada, não tinha como fazer com que você engolisse uma realidade de ministério que não estava acontecendo diante dos seus olhos ainda. Então, eu acho que foi um processo necessário, nem sempre fácil, mas necessário porque, em dado momento, eu preciso ajudar, de repente, um outro pastor que tem uma esposa nova convertida, uma esposa que não tem, talvez, mínimo interesse de igreja. Mas você sempre caminhou comigo nesse sentido, desde o começo, antes da gente casar. Você já carregava meu contrabaixo nas suas costas, não é? Sim. E aí a gente casou, com Vitória pequena, em dado momento eu ia direto para a igreja, você estava comigo, aí ambos começamos no Ministério de Música juntos, então assim, você cantando, eu tocando. Quando o ministério aconteceu, a gente só continuou, porque tanto no Rio de Janeiro, Campinas, Itapira, tudo que a gente fez foi começar a igreja como? Eu tocando, você cantando, e dentro dos aspectos diferentes de liderança, Deus foi te permitindo no seu tempo. Então, a impressão que dá é que chega uma hora em que Deus aperta um botão e parece que você está em outra dimensão, que eu estou em outro momento, e a gente vai vendo as coisas como não via antes. Então, eu não vou dizer que foi um processo difícil, mas eu vou dizer que foi um processo necessário em que Deus foi nos permitindo evoluir juntos, porque não era só você no seu processo, era você no meu processo e eu no seu processo. Então, a gente conseguiu ir crescendo juntos nesse sentido. Sim.
Eu fiz essa pergunta porque eu ouço muito algumas pessoas, alguns homens, quando vêm conversar, bater papo, e eles falam: ah, missionária, conversa com a minha esposa, eu queria muito que ela fosse mais ativa na igreja, eu queria que ela fosse minha companheira, que ela estivesse junto comigo no ministério, igual você está junto com o pastor. E é difícil explicar para esse líder, para esse jovem líder, que a esposa dele tem um outro processo. Ela não vai amadurecer de uma hora para outra, ou ela não vai querer participar do ministério de uma hora para outra. E pode ser que nunca participe do ministério, vai ser só a ajudadora, aquela que está lá com ele, né, que vai onde ele vai, mas não quer se envolver. Qual conselho você dá para esse jovem que tem essa esposa que ela ou ela não quer, ou ela ainda não está pronta, ou ela é muito jovem, né? Tem isso também, ou ela não tem essa experiência. Qual conselho você dá para ele? Eu acho que antes de qualquer coisa, o mundo ideal seria que a gente conseguisse saber o que a gente quer da vida antes de tomar decisões tão sérias como o casamento e mesmo assumir um chamado ministerial. Então esse desafio ele existe, mas a gente não tem detalhes antes. Então você se apaixonou por uma mulher que se apaixonou por você, aí agora ela descobre que, puxa vida, o cara vai ser pastor. Já era, né? Agora ela vai precisar navegar com você nesse processo e você vai precisar dessa paciência. Porque, como você disse, pode ser que ela nunca queira se envolver, ela queira ser uma crente que vai na igreja, cultua e vai embora para casa. Então, vai começar quem vai dar o braço a torcer um pouco, porque ela vai precisar se esticar em dados momentos para estar com você e você não vai poder massacrar ela de compromissos ministeriais, demandando aquilo que ela não quer e talvez nem tenha para oferecer. Então, graças a Deus que ao longo do nosso processo, Deus foi gerando em você tanto um chamado para liderar mulheres, para ser ativa no Ministério de Música da igreja, cantando, liderando também grupo de louvor em alguns momentos. Graças a Deus, Deus fez isso. Se ele não tivesse feito, a minha caminhada seria totalmente diferente. Por quê? Porque eu teria que abrir mão de em certos momentos. Porque além de cuidar de igreja e pastorear, eu sempre viajei muito interpretando pregadores de fora, sempre fazendo outras coisas. E você ou tinha que estar comigo ou tinha que respeitar a minha ausência. Então, eu acho que é a questão da maturidade. Espera aí, se eu vou ser pastor, eu preciso ser maduro o suficiente para entender. Se Jesus trata bem a noiva dele, eu preciso tratar bem a minha, entender o momento dela e só posso demandar qualquer coisa que ela tenha dito que aceitou. Porque senão eu vou forçar ela a viver um reino de Deus que não existe nela. É, bacana isso. Nós vivemos muitas coisas, né? E das coisas que nós vivemos juntos foi a nossa editora, né? Ter a nossa editora e nos tornarmos escritores, né? Tanto você quanto eu. Você tem aí 6, 7, 8 livros lançados, vários Por aí. livros. É, e você se empenhou nessa escrita, em ajudar pessoas, em ajudar líderes, jovens. Começou com o Juventude que Prevalece, o livro para a juventude. E dentro desse tempo todo, entre liderar uma igreja, liderar uma editora, trabalhar fora, ter o seu próprio recurso, né? Como que você entende e como que você lida com isso? Até hoje, né? A gente trabalha, a gente tem a nossa editora e temos a igreja também. Como é conciliar hoje? O Enéas hoje concilia como? Sabe? Igreja, família, editora, trabalho, como ele concilia. Agora ele é avô, né? Ele tem uma filha adulta, mas tem uma filha pequena de 11 anos. Então, como é conciliar tudo isso para você? Difícil. É difícil porque às vezes você olha para a sua jornada e você fala assim, eu não pedi tudo isso, que caísse no meu colo. E às vezes você foi atrás de certas coisas que foram acontecendo. Então, virou pastor. E aí, como bispo, você tem que ter ouvidos para outros pastores da igreja que você faz parte. E você não pode estar longe de casa, longe da filha, agora longe do neto. E você tem um trabalho a cumprir. Então, eu acho que hoje o grande desafio é você conseguir consolidar a equipe, consolidar um time de ministério que, tipo,
tire um pouco desse peso em relação à empresa da mesma forma. A gente está, inclusive, nesse processo de transição de fazer menos lá, porque a igreja tem demandado mais. É uma questão de estabelecer uma ordem de prioridades, mas o que você faz quando tudo é importante? O trabalho é importante, a igreja é importante, a família é super importante. Então, cabe aí o ponto de equilíbrio, saber, peraí, tem momentos e momentos, tem coisa que pode ficar para depois, que ninguém vai morrer se for feito depois, mas a casa é a casa. Esses dias mesmo teve um pastor que eu estava ouvindo essa história, não me lembro exatamente quem foi, que alguém pilhou porque ele precisava ir resolver um problema de uma família, de um casamento, e ele falou que não ia porque estava indo no cinema com a esposa. E a pessoa criticou, mas pastor, como é que é isso? Eu sou uma ovelha da igreja, você tem que vir cuidar da minha casa. Ele falou, não, se eu for cuidar da sua, a minha vai ficar igual à sua. Então eu preciso cuidar da minha para poder cuidar da sua. Então, às vezes é levar também as pessoas, ou o grupo de pessoas com quem você serve, a desenvolver maturidade para entender que você não é Cristo, você é uma expressão dele com o seu ministério, assim como essa pessoa também é. E todos nós aí, compartilhando a expressão do que temos e do que somos que recebemos de Cristo, vai levar o reino de Deus adiante. Mas não dá para colocar todas as fichas num homem. Você não pode depender do Enéas Francisco para tudo, porque ele não tem tudo para te entregar. Eu acho que essa é uma realidade mais crua, realista e mais necessária do que fingir que eu consigo tudo, porque eu não consigo. Sim, isso é importante falar, porque nós temos vivido, né, essa demanda muito alta e as pessoas, de repente, começaram a falar, eu não tenho mais tempo. Estou no corre-corre aqui, meu dia acabou, passou, não sei o quê. E a família é a prioridade, ou então ele prioriza a igreja, não prioriza a família. Existe esse desequilíbrio, né? E tudo precisa de equilíbrio, Sim. né? Tanto no ministério, como cuidar da família, como cuidar de filhos e cuidar da igreja. Nós nunca forçamos a nossa filha, a mais velha, vamos dizer assim, né? Nem a mais nova, porque existe muito um ponto em cima dos filhos do pastor, né? Eles têm que fazer alguma coisa na igreja, eles têm que cantar, eles têm que lavar o banheiro, eles têm que cuidar da igreja, eles têm que participar de tudo na igreja, né? E nós não criamos as nossas duas, não criamos as duas assim, mas a mais velha acabou se encaminhando para a igreja, hoje ela cuida dos adolescentes da igreja, ela é intérprete igual você, então trabalha também na igreja em relação a isso. A pequenininha já está se desenvolvendo dentro da igreja, na dança, com as crianças. Como não pesar, como que o líder, o pai pastor, não pesar sobre os filhos um fardo que é dele? Ótima pergunta, ótima pergunta. Esse pai, ele precisa entender que você não tem que fazer o seu filho ser obrigado a fazer alguma coisa na igreja para você passar a sensação de que sua família está enraizada em Deus. Você precisa ensinar os seus filhos a amar Deus acima de todas as coisas. Sim. Porque isso a gente sempre fez e orou antes das nossas filhas nascerem. A gente já orava por elas. Se os nossos filhos puderem amar a Deus acima de todas as coisas, eles vão estar resguardados em Deus. Agora, quando a hora chegar deles identificarem um chamado, deles descobrirem quem eles são no reino de Deus, isso vai acabar acontecendo naturalmente. Agora, quando a gente começa, e a gente tem amigos, grandes líderes próximos da gente, que até hoje sofre e chora o fato dos filhos estarem distantes, porque eles sempre priorizaram a igreja e sempre quiseram forçar esses filhos a estarem fazendo alguma coisa no reino de Deus. Então, a produtividade no reino de Deus é uma consequência de estar em Deus. Agora, se eu quero forçar a produtividade dos meus filhos sem que eles se enraizem em Deus primeiro, o que vai acontecer? A consequência é que eles não estarão enraizados em Deus, logo muito menos na igreja. Então, o reino de Deus para eles não vai ser prioridade, porque a igreja vai ser peso, o ministério vai ser peso, não vai ser por amor. Até porque quando um pai começa a pesar nos filhos o reino ou a igreja, é porque ele mesmo está pesado, ele começa a tentar dividir o fardo dentro de casa. Sim. E aí traz um peso extraordinariamente grande sobre as emoções, sobre a vida espiritual, a ponto dos nossos filhos amarem a gente enquanto pais, mas não amarem a Deus, o reino e a igreja.
Isso é bem difícil e isso é muito real, acontece mais do que a gente imagina, né? Sim. A gente às vezes pensa que só acontece com aquela pessoa que é famosa, que está lá no Instagram ou em alguma rede social, mas acontece pessoas perto, né? Que os filhos não querem participar, não querem vir para a igreja, mas não porque não amam também a Deus, é porque não querem viver a vida que os pais viveram. Repetir o ciclo. Não querem repetir o ciclo. Nós estamos terminando aqui o nosso bate-papo e eu queria que você voltasse um pouquinho lá naquele Enéas, líder, bem novinho, com seus 23 anos, e qual, assim, uma coisa que você não faria e uma coisa que você, tipo assim, isso aqui deu certo, isso aqui foi bom e eu carrego até hoje. O que eu não faria? Assumir fardos que as pessoas decidiram colocar sobre mim. Então, acontece muito quando você não tem muita clareza, você ainda não ouve a voz de Deus para você, até isso acontecer, você vai precisar de outras pessoas. E às vezes, gente que tem poder e influência sobre você vão direcionar você para coisas que talvez você acredite que seja Deus falando. E não é. Então, a gente tem um exemplo, a gente lê sobre Samuel. Por que que tem aquele vai e volta de Deus, Samuel, 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 Samuel? Porque ele não tinha naturalidade em ouvir a voz de Deus. Então foi necessário que alguém dissesse para ele, ó, quem está te chamando é ele. Então, quando você ouvir ele te chamar da próxima vez, você diz, olha, fala que o teu servo ouve. Então, enquanto a gente não desenvolve isso, a gente fica à mercê de pessoas, amigos, gente de perto, familiares, líderes, que têm uma ideia do que Deus tem para você e eles querem te direcionar. E isso muitos de nós vivemos. Então, meu encorajamento é não se permitir muitas vozes. Porque muita gente, se você tiver potencial, chamado, se as pessoas falarem, pô, essa moça tem algo legal, esse rapaz tem algo diferente, todo mundo vai querer dizer para você o que você vai ser em Deus. Mas não são as pessoas. É Deus que vai testemunhar em você o que você vai ser nele. Então eu silenciaria as vozes e ficaria com um mentor só. E procuraria desenvolver a habilidade de ouvir a Deus por mim, para não carregar um peso que as pessoas estão colocando sobre mim. Legal. E algo que você fez desde o começo do seu ministério, tem algo assim que você traz até hoje, você fala, deu certo, é algo que eu faço, é algo que é a forma que eu lidero, que está dando certo, que é legal, que eu aplico na igreja desde lá de trás e continuo aplicando hoje? Tem alguma coisa? Eu acho que, em primeiro lugar, transparência. Transparência em todo sentido, no sentido administrativo da igreja, você nunca ser a pessoa que faz tudo sozinho. Construir uma equipe. Não começar fazendo coisas para depois construir a equipe. À medida que a equipe vai chegando, que Deus vai dando gente, ele vai dando gente qualificada, porque o reino de Deus tem todas as coisas. Tem tudo que é necessário para o avanço dele. Então, eu acho que construção de uma equipe, confiar em pessoas, você nunca vai achar pessoas perfeitas. Se a gente for procurar a pessoa perfeita, eu não sei se essa pessoa pode ser meu tesoureiro, eu não sei se essa pessoa pode ser meu administrador, eu não sei se essa pessoa pode ser líder de louvor. Pode. E qual é o problema? Se ela errar, e se ela não fizer do jeito que eu gosto, você vai ensinar ela a fazer do jeito certo. E se ela não for uma pessoa de caráter, você vai tirar para outra. A questão é você vai precisar confiar nas pessoas primeiro, para que para que elas floresçam, para que elas produzam. E não dá para trabalhar como aquele chefe que fica no cangote tentando microgerenciar tudo que as pessoas fazem. Você precisa confiar nas pessoas. Se você ensina, confia, então você vai ver resultados. Então eu acredito que a gente sempre fez isso, eu sempre acreditei muito nas pessoas, apanhamos por isso, apanhamos. Todo mundo, a gente acertou em todas? Não. Mas é isso que constrói a maturidade. Você começa a ler as pessoas de forma diferente, você sabe quem é quem. À medida que o tempo vai passando, você identifica padrões de comportamento, personalidades. Então, acho que as coisas que eu faço que dá certo é sempre ter uma equipe e não esperar pessoas perfeitas, mas ser usado para aperfeiçoá-las ao mesmo tempo que elas são usadas para te aperfeiçoar, porque nenhum de nós é perfeito. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim do nosso Montecast, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro, Guiado por Deus, um dos livros, né? Falasse um pouquinho sobre ele e deixasse uma mensagem para esse líder que está começando e que está no processo, já começou, está se sentindo meio perdido, sem rumo,
querendo parar, querendo desistir, deixasse uma mensagem de inspiração para esse líder. Sim, com certeza. Eu vou deixar um texto bíblico que eu acredito que é o versículo que me norteia, que eu sempre leio e eu sempre medito nele, que é o que Paulo escreve na carta aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, em que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Só que esse é um versículo que não é de trabalho e produtividade, é um versículo que termina um capítulo em que Paulo fala de ressurreição. Então é um versículo de esperança, porque ele fala sobre ressurreição nesse capítulo. E esse versículo me norteia sobre a importância da gente ser firme e constante. Então esse talvez seja o meu maior defeito também, porque às vezes eu sou tão firme que não entendo quando Deus falou energia é para soltar, e eu estou lá ainda. Então faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas eu acredito que o que tem me trazido e me sustentado até aqui é essa coisa de ser firme, de permanecer, de começar e terminar, de constância. Eu acho que é uma característica que eu aprecio muito em mim. Comecei e vou terminar, vou levar até o final. E ao longo desses anos a gente vem aprendendo, né? Comecei escrevendo para Jovens, Juventude que Prevalece, e o meu penúltimo livro é Guiado por Deus, Coordenadas para uma Vida Abundante. Esse livro é especial porque ele nasce no momento em que a gente está vivendo pandemia, pastoreando em Campinas, fechando uma igreja em Campinas, uma igreja que a gente serviu por 18 anos. E eu comecei a escrever esse livro, mandando mensagens de WhatsApp para o pessoal. E aí nasceram aqui 40 capítulos em que eu falo sobre como ser guiado por Deus nos relacionamentos com Deus, ou melhor, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, como vencer os seus gigantes pessoais e como viver uma vida frutífera. E aqui esse livro tem basicamente, foi o que me norteou durante o processo da pandemia. É um dos meus queridinhos, gosto todos dos meus livros. Por conta dele nasceu uma série chamada Homens Guiados por Deus. Ano passado a gente foi indicado para o Prêmio Arete de Literatura Cristã, de Excelência. E a gente está prestes a soltar o Homens Guiados por Deus, volume 2. Está extraordinário. Eu acredito que durante abril ou maio esse livro seja lançado. Mas eu acho que esse bate-papo nosso aqui é importante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Por conta de algo que tem brotado no nosso coração, esse podcast é um podcast da Igreja Local Monte Calvário, aqui em São Mateus, que fica na rua Ernesto Manograça 207. E o foco desse podcast é propagar a mensagem e propagar também a igreja, não é? E a gente criou uma plataforma de cursos que dentro de alguns dias vai ser liberada, em que eu e outras pessoas, minha esposa inclusive, ela está lançando um curso, tanto a jornada da esposa de pastor, como mulheres que lideram, e eu já tenho 2 cursos muito interessantes prontos para você que está começando na jornada, quer você seja líder de escola dominical, pastor que acabou de assumir uma igreja, você que de repente acabou de assumir um ministério de música da sua igreja para liderar. Eu gravei 2 cursos, são cursos compactos, mas profundos ao mesmo tempo. Um deles é Vencendo o Medo de Liderar e o outro é o Poder da Iniciativa. E os recursos advindos desses cursos, eles são voltados para o pagamento do prédio da Monte Calvário, que é a sede da Monte Calvário desde setembro de 2025, e a gente tem diante de si um grande desafio, mas confiantes de que Deus está conosco e vamos levar até o fim esse projeto para a glória de Deus. Obrigado, Vandy, por esse tempo aqui. Amém. Obrigado por você estar aqui, por esse bate-papo. Foi incrível, foi muito bom. E se você sentiu que essa palavra foi para você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse podcast, envie para as pessoas, compartilhando, curtindo, e aí a gente se vê no próximo episódio. E não pode deixar de pedir, né? Porque a gente vai aprender. Por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E ajuda a gente a fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe. Monticast, Monticast. Monticast, Monticast. Monticast, Monticast.